No vídeo de hoje eu vou mostrar para que serve esse carinha aqui. Vocês viram? O raio veio e eu não tomei choque. Esse é o DPS e essa é a função dele. Vem pra maratona! Olá, meu nome é Thiago Silveira e esse é o canal Silveira em Vídeo. Então vocês viram aí que quem vai aparecer hoje no canal é o DPS. Mas para que serve e quem é o DPS? Eu vou explicar tudo isso aqui e você já vai deixando seu like, compartilha o vídeo na sua rede social, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. E quem fornece aí o material aqui para nossa maratona elétrica é a ABT, Materiais Elétricos. E também quem fornece o restante do material é a Exatron, apoiadores aqui do canal. Então, dados os recados aí, vamos falar agora do DPS e para que ele serve. Bom, o DPS é um dispositivo contra surtos, DPS. E como é que ele funciona? Surtos elétricos são tensões, altas tensões, que dão na rede elétrica. Por exemplo, se a sua rede é 127, popularzinho 110 ou 220 e tem um pico de tensão aí de 1000 volts, esse pico de tensão é um surto elétrico. Você tá ali na faixa do 220, 240, 190, uma faixa elétrica, né? E de repente tem um surto elétrico de 1000 volts. Esse surto pode queimar os seus aparelhos ou queimar os seus equipamentos aí, sua geladeira, sua TV, enfim, seu rádio. Todos esses equipamentos podem ser queimados, né? Podem vir a dar problema se você não tiver um DPS. Ele combate esse surto na rede elétrica. E como é que funciona o DPS? O DPS, ele tem um dispositivo aqui dentro que não deixa esse surto ir para os seus equipamentos. Quando o surto entra na rede elétrica, ao invés dele ir para a sua rede elétrica lá, para os seus equipamentos, ele vem para o DPS. O DPS vai estar absorvendo essa carga e não deixando essa carga alta ir para os seus aparelhos. Eu fiz um vídeo aqui sobre DR, no último vídeo da maratona, onde vocês viram que o DR é proteção contra fugas de corrente, né? Protege contra fugas de corrente, choque elétrico. E agora nós vamos ver então o DPS, que é contra fugas de tensão. Vamos fazer aí uma analogia. O disjuntor, ele protege contra curtos-circuitos, é a primeira proteção. A segunda proteção é o nosso DR, que seria para fugas de energias e choques elétricos. E o DPS é contra altas tensões. Ah, então quer dizer que se a minha rede elétrica for 110 e eu ligar um equipamento em 220, o meu DPS ele vai atuar? Ele vai proteger? Não, negativo. Essa proteção vem lá no aparelho. Às vezes você liga aí um aparelho de 110 em 220 e ele vem a queimar. Porém, na realidade, o que queima é um dispositivo lá dentro desse equipamento que é de proteção. Na eletrônica, a gente tem o varistor. É ele que absorve essa maior tensão e não deixa ir para os outros componentes elétricos. O DPS seria um varistor da sua rede elétrica total. Ele vai estar atuando acima da tensão nominal. Se você ligou o aparelho de 110 em 220, ele ainda não vai atuar. Mas se um raio entrar na sua rede elétrica ou até mesmo vir a dar um surto por outro problema na rede elétrica, você vai ter a proteção deste DPS. Eu vou apresentar ele agora para vocês e mostrar aqui algumas coisas dele para vocês verem. Vou deixar já a foto aí para vocês verem, tá? E vou lembrar também, tem vídeo sobre DPS aqui no canal falando mais do funcionamento do DPS e também mais especificamente só do DPS. Aqui nesse vídeo eu quero mostrar a instalação do DPS para vocês, ok? Então, link no card aqui e você já vai lá, olha o vídeo sobre DPS e volta aqui e tá mais informado, tá bom? Então, fotinho aí do lado, o DPS tem aqui, é UC. O que é isso? É a tensão do circuito. Qual é a tensão suportada aqui por esse DPS? A tensão de trabalho, lá o 110, 220, ele suporta até 275 volts, tá? Então, ele é para tensões de 275 volts, ou seja, é um DPS aí de classe 2. A gente tem 3 tipos de DPS, tá? 3 tipos. São eles, classe 1, classe 2 e classe 3. Variando com a classe do DPS,
você vai ter aí o classe 1 para tensões maiores, equipamentos e coisas maiores. O classe 2, que seria esse aqui, ele é mais ali para casas, né? E o classe 3 seria aquele varistor, aquele DPS que a gente tem aí, plugs inteligentes que a gente chama, que conecta junto com o aparelho ali e não deixa queimar. Seria o classe 3. Então, o 1, o 2 e o 3. O 3 sendo o mais rápido, o mais forte, o mais delicado, né? O classe 3, tá bom? Então, tensão desse nosso DPS aqui, 275 volts é a nominal, é a tensão de trabalho. Posso instalar esse DPS em 110? Sim, porque ele é até. Então quer dizer que ele vai até 275 volts, ok? A segunda linha ali é o I máximo. O que quer dizer o I máximo? O I máximo é a corrente máxima que esse dispositivo ele vai estar recebendo. E qual é essa corrente? Ali diz 20 kA, ou seja, 20 mil amperes. Passou dessa corrente, o dispositivo vai torrar, tá? Então vai desarmar e vai torrar. Em terceira linha, nós temos a corrente nominal. O que é a corrente nominal? É a corrente que ele suporta. Ele suporta até 10 kA. Então ele vai trabalhar de 0 a 10 kA e de 10 a 20 ele já pode começar a ter um problema de queima, ok? Então, o raio entrou, passou aqui uma corrente superior a 20 kA, 20 mil amperes, o que vai acontecer? Tem possibilidade de queimar. Passou uma corrente do raio de 10 mil amperes, o que vai acontecer? Ele não vai queimar, vai só passar por ele e não vai passar nos seus equipamentos essa corrente aí e não vai estar queimando eles, ok? E o último item ali, né, é a tensão de potencial. O que seria isso? Se vocês verem, tem o símbolo do mais alto do lado do número, tá? Então o que quer dizer isso? Quando for uma tensão maior que 1200, né, ali diz 1,2 kV, o que quer dizer? 1200 volts, então você tem aí a sua rede elétrica de 220, se aquela tensão for superior a 1200 volts, ela não vai para a sua rede elétrica, não vai para os seus equipamentos, ela vai para o DPS. Então esse DPS aqui, ele é para a partir, né? Ele vai estar controlando tensões na sua rede elétrica de surto a partir de 1200 volts, ok? Por isso que o seu equipamento aí tem também a sua, né? A sua proteção lá, o seu varistor lá, que a gente chama o componente elétrico. Vou botar a foto do varistor aqui para vocês. Que protege o seu equipamento para 110 e 220 e de 220 até 1200, que seria o caso desse DPS aqui. A partir de 1200, quem vai atuar é esse DPS aqui, ok? Eu vou montar o DPS aqui agora e vou mostrar para vocês a instalação. Vou ensinar a instalação, que é muito fácil, e vou estar também falando aí um pouco do funcionamento dele. Claro que eu não vou causar um surto aqui de 1200 volts, tá? Porque eu não tenho equipamento ainda para isso, mas vou estar mostrando para vocês aqui algumas coisas que vocês vão ver como é que funciona, tá? Bora lá então. Para fazer a instalação do DPS aqui no painel, eu vou usar somente chave de fenda, chave Phillips e um alicate de bico. Alicate de bico aí só para, se precisar, eu estar usando ali, torcer algum fio ou puxar alguma ponta, tá bom? Eu postei uma foto aí lá no meu Instagram, tá? Quando eu tava gravando esse vídeo e mostrei todo esse material aqui lá. Se você ainda não me segue no Instagram, tá passando aí o meu Instagram, @silveiraserviços, para você tá me seguindo lá no Instagram e olhando aí o meu dia a dia e vendo aí minhas postagens, meu trabalho, tá? Lá, Silveira Serviços, aqui, Silveira em Vídeo. Então, Instagram. Mostrado aí então as ferramentas que eu vou usar, como é que eu vou fazer a instalação do meu DPS aqui, tá? Quem aí já tá acompanhando a maratona, sabe que eu instalei o disjuntor DR no último vídeo, tá? E como é que funciona aqui o painel? A energia tá entrando aqui, né? Neste disjuntor geral, vai para o DR e do DR vai para os meus circuitos do resto aqui da nossa casa, tá? E tem o barramento de neutro e o barramento de terra aqui, tá bom? Então, proteção e o neutro. E como é que vai funcionar a instalação deste DPS aqui? Eu vou instalar esse DPS antes dele entrar com a energia, tá? Para o DR. Mas por quê?
Porque se eu entrar com esse DPS após o DR, eu não estou protegendo o DR contra os surtos de tensão. Então o DR ele é um dispositivo que precisa também ser protegido contra surtos, então o meu DPS vai antes do meu DR, ok? Eu vou alimentar ele por aqui, tá? O meu DPS, diretamente aqui do barramento aí, vocês estão vendo, tá? Para os meus DPS que vão aqui. O DPS, ele protege tanto na fase quanto no neutro, tá? Ou seja, o popularzinho positivo e negativo, ele atende os dois. Então, aqui a gente tem um circuito bifásico com duas fases e um neutro. Então, vão ser 3 DPS, ok? Eu já abri um espaço aqui no painel, tá? Para colocar os DPS aqui do lado do meu DR, tá? Então, eu já vou pegar eles aqui e vou fazer a fixação deles aqui, tá bom? Vou fazer a fixação aqui dos meus DPS, tá? Nesta posição, tá? Ele tem aí, ó, vocês podem ver na foto, ele tem essa janelinha verde, que é para nós ver se ele atuou ou não. Quando ele atua, que ele não presta mais, que não dá mais para ser usado, ele vai estar com essa janelinha vermelha, ok? Aí você vai lá e vai ter que fazer a substituição do DPS. Esses DPS, eles vêm aqui, ó, com um cartucho que a gente chama, ó. Então ele sai o cartucho dele e você vai fazer a substituição do cartucho e depois devolver o cartucho aqui para o lugar, tá? Então você não precisa tá trocando tudo, né? Mexendo na fiação. Essa instalação você vai fazer uma vez e depois vai fazer somente a troca dos cartuchos aí do seu DPS, ok? Então, vamos lá. Vou fixar eles aqui. Eles têm lado, tá? Eles têm lado, aqui diz, tem um Lzinho, que é a linha, né? Linha de entrada aí. E aqui embaixo diz neutro ou proteção do circuito, tá? UPE, tá bom? Então, vou colocá-los aqui. Vou colocar um a um, tá? Então, fixei meus DPS aqui, normal, né? Barramento DIN aí. Quem acompanha a maratona, já falei muito disso aqui. A montagem desse painel vocês podem acompanhar também aí na maratona, quem chegou aí só para ver a instalação dos DPS, tá? E também pode ver por que tá essa bagunça nesse painel, fio para todo lado, mas o nosso painel aqui é didático, foi feito para isso, para tá bagunçado mesmo, pra gente puxar os fios para onde a gente quer e tá mostrando para vocês aí tudo que precisa aí nos nossos vídeos, tá bom? Então aqui, ó, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, que às vezes o pessoal, é um disjuntor diferente. Não, aqui a gente tem 3 tipos de proteção. Então, proteções, ó, na parte de cima, tá? Disjuntor geral, o DR, tá? Os DPS todos na parte de cima, tá ok? O DPS aqui, ó, ele tem que ficar perto da sua alimentação. Se eu vou alimentar ele aqui em cima, no barramento de entrada de energia aqui, no caso de entrada do DR, na saída do disjuntor geral, eu tenho que deixar ele próximo. Porque a norma manda que ele não tenha um comprimento de fios, tá? De fios superior a 50 centímetros. Então, a gente faz isso, a gente deixa os DPS perto da sua alimentação, tá? Então, como é que vai se proceder? A energia tá chegando aqui embaixo, tá? Ela vai aqui para cima e depois vai aqui pro meu DR e depois pro meus circuitos. A alimentação dos meus DPS, eu vou tirar ela daqui. Eu vou ligar eles juntamente aqui em cima com esse barramento, tá? Que está ligando o geral ao DR. Vou ligar aqui, ó, juntamente os meus DPS aqui, tá ok? E aqui, ó, na entrada do neutro aqui, que está entrando no meu DR, eu vou ligar também o meu DPS de neutro, tá? Depois será feita uma alimentação dos DPS aqui embaixo, diretamente para o nosso barramento de terra, ok? É isso que vai estar procedendo aqui. Então eu vou começar, né, já instalando aqui na parte de cima, frouxando esses parafusos, e eu deixei aqui pronto os meus jumpers, né? São jumpers aqui, ó, que eu deixei pronto, tá? Que são os fios propriamente dito que eu vou ligar esses DPS, tá? Então são 4, ó. Vocês podem ver as cores aí e depois vocês vão ver a aplicação dessas cores, tá? Claro que aqui eu posso já mostrar para vocês as cores, é as 2 fases, o azul no neutro, e essa aqui vai ser a saída dos nossos DPS lá pro nosso barramento de terra, tá? Então vou flochar aqui o parafuso. Então vocês vão ver aqui, ó,
que eu coloquei esses dois jumpers, né? Aqui, ó, desde aqui até os meus DPS, tá? E aqui continua o barramento alimentando o meu disjuntor DR igualmente, tá? Se você não tivesse esse disjuntor DR aqui, normalmente você ia colocar os dois fios do DR na parte que ia alimentar os demais circuitos. Mas sempre você coloque na saída do disjuntor geral. Por quê? Porque se você quiser trocar o DPS ou tiver que manobrar, você não precisa estar indo lá e desligando o disjuntor lá na frente no poste ou lá embaixo no prédio. Você vai estar desligando somente aqui o geral e já pode mexer nos seus DPS e no seu DR, tá? Então, DPS ligado, né? Que nem eu falei, antes do meu DR para estar fazendo a proteção do DR também, e liguei ele aqui então através de dois jumpers. Agora eu vou ligar o meu terceiro DPS aqui, tá? Que é o DPS que eu vou pegar aqui, ó, da entrada de neutro, tá? Entrada de neutro. E quem aí? Ah, Thiago, tu explicou ali o uso do conector genérico, tal, que ele fica pegando no barramento melhor e tal. Por que agora tu usou o conector prensado ali para colocar os fios? Assim, ó, o conector genérico, ele é para fios grandes, tá? Que não ficam encaixados muito bem ali no disjuntor, junto com o barramento. Então, eu optei por usar somente esses fios, esses conectores prensados aqui, tá? Que eu já mostrei eles no canal também, para estar fazendo a minha conexão. Porque também fica bem preso, tá? Porque esses fios aqui são mais finos. Inclusive, vou estar falando para vocês aqui, os fios do DPS, independente do circuito, ele não precisa ser fio grosso, tá? Neste caso aqui de DPS classe 2 instalado no meu CD, pode ser o mínimo que a norma exige é fio 4 mm. Poderia estar usando um 2,5? Não poderia, porque a norma exige fio 4 mm. Poderia usar um 16? Poderia, mas seria desnecessário, porque vocês vão ver que aqui, se o DPS não está atuando, a corrente aqui nos nossos fios não é nula, não está acontecendo nada ali, tá? Só vai acontecer se ocasionar essa sobretensão e o DPS vir a atuar, tá bom? Então agora eu vou retirar o meu cabo neutro aqui do meu disjuntor, que vem, a entrada do neutro vem lá, né, junto lá da alimentação. Eu vou tirar daqui e vou juntar ela e vou jogar aqui no meu DPS. Então aqui, ó, eu retirei meu cabo neutro, tá? Ali do meu disjuntor DR, tá? No meu IDR, que é o caso desse aqui. E eu vou colocar ali um conector genérico, tá? Aquele que eu falei agora há pouco. E por que eu vou fazer assim aqui e não fiz lá? Porque este cabo aqui é um cabo 10 mm quadrado. Então, eu vou colocar um genérico porque eu vou ter que adicionar outro cabo ali, que é o cabo do DPS, ok? Então, só para vocês terem noção aí, às vezes a gente tem que variar as conexões para não estar dando problema de aquecimento aqui no meus disjuntores, nem no meu painel, tá? Então, aqui eu vou usar o genérico e lá eu não usei, tá? Então, são opções ali que você tem e você tem que avaliar o melhor uso delas. Eu não gosto de colocar o conector genérico em cabos finos, tá? Porque seria a mesma coisa que eu estar colocando ele no disjuntor sem o conector. Então, no grosso, que eu não tenho opções ali, que fica difícil de eu colocar o fio grosso junto com outro cabo ou com o barramento, eu uso o genérico na ponta, tá? Então aqui, ó, para que vocês entendam a ligação do neutro, tá? Eu botei o genérico na frente e eu tô tirando esse fio aqui, ó, lá de trás do meu disjuntor, ó, junto com o meu genérico. E ele vem aqui pro meu DPS. Então eu alimentei meus DPS com as duas fases, tá? Uma fase em cada DPS e o meu cabo azul aqui eu tirei do meu borne de neutro aqui do DR, tá? Então eu tenho alimentação dos meus DPS com duas fases e um neutro, tá bom? E agora eu vou juntar tudo, essa alimentação, num barramento único aqui embaixo, que vai para a minha proteção aqui pro meu barramento de terra, tá? Então aqui, ó, eu vou juntar a parte de baixo aqui, ó, vou unir, né? Vocês estão vendo aí que eles vêm desunidos, né? Os DPS é independente, tá? E eu vou unir a parte de baixo deles aqui, ó,
com um barramento simples, tá? Esse barramento aqui, ó, é a mesma coisa para as 3 pontas, tá? Então vou colocar esse barramento e vou unir ele com o meu barramento de terra através aqui desse jumper aqui, tá bom? E aí depois eu vou explicar o que está acontecendo no circuito aqui para vocês. Então aqui, ó, já instalei aqui a parte de baixo, né? Essa configuração aqui une, né, essa parte de baixo aqui dos DPS e vem então para o terra aqui, tá? Como é que funciona esse circuito? A energia tá vindo aqui, né, nesses 2 cabos, tá? Que vem lá do meu medidor, lá na rua, né, do poste ou lá do seu prédio, lá onde fica o medidores lá de energia, tá? Então a energia vem por aqui, passa pelo meu disjuntor geral, alimenta o meu DR e os meus DPS, tá? Os meus DPS estão jogando essa energia diretamente para a terra, tá? Diretamente para a terra, retornando direto para a terra. Já o meu DR está jogando a minha energia diretamente para os meus circuitos aqui, a minha casa, né? Minhas lâmpadas, os meus equipamentos. Então, o que acontece quando a energia chega aqui? Ela se divide e ela tem 2 caminhos para ir. Ou ela vem aqui para o DR e vem para os meus equipamentos aqui, ou ela vai aqui para os DPS, tá? E vai para a terra. E como é que ela sabe que ela tem que vir aqui para o meu DPS, para minha terra? Ela só vai para ali se ela for superior a 1200 volts, né? 1.2 kV, que está escrito ali no nosso DPS. Então a energia veio aqui, se ela for superior a 1200 volts, né? No caso um raio, quanto vocês acham que tem um raio? Ainda não foi medido a tensão elétrica do raio, tá? Porque, né, obviamente o raio é muito superior a isso. Então ele vem, tá? E descarrega esse raio aqui nos meus DPS. E pode estar vindo então a desarmar o disjuntor por conta disso, tá? É assim que funciona o nosso DPS, tá? Só recapitulando então. A energia vem por aqui, tá? Que é a energia vindo lá do meu poste da rua da concessionária, entrou aqui no meu disjuntor geral, chega aqui, ele tem 2 caminhos, ou ele vem para o meu DR e vem para o meu sistema, para os meus equipamentos e tal, TV, geladeira, ou ele vai para o meu DPS. Quando é que ele vai para o meu DPS? Quando ele estiver acima da minha tensão nominal da rede, maior que 127, maior que 220, a partir de 1200, tá ok? Se a energia vir com 220 volts, 127 volts, a nominal, a energia como ela tem que vir lá da rede, né? O que vai acontecer? Ela vai vir e o DPS não vai deixar ela ir para a terra. O DPS tem um dispositivo ali que não deixa as tensões baixas passar. Vai vir aqui então para o meu DR e vai vir para o meu circuito aqui dos meus equipamentos, tá? É assim que funciona o meu DPS. Então, espero que a parte de instalação aqui do DPS vocês tenham entendido. Eu vou fazer um pequeno teste agora para mostrar para vocês que não há corrente aqui no meu DPS, tá? Mas que há tensão. Tem a tensão ali, eu vou colocar o multímetro aqui, vocês vão ver que tem o 220 aqui, tá? Mas não tem corrente, não passa nada para cá, tá ok? Então aqui, ó, eu já liguei aqui o meu disjuntor geral, eu já liguei aqui o meu DR, tá? E eu liguei aqui embaixo o meu circuito de iluminação, tá? Eu vou ligar esta lâmpada aqui e vocês vão ver que tem uma corrente passando aqui, tá? Nesse momento da lâmpada desligada, a corrente é mínima, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês observem aí, ó, que não tem corrente passando aqui, ó. Quando o cabo tá passando aqui no meio do meu alicate amperímetro, ele mostra a corrente do circuito, tá? Tem aí no canal o vídeo falando aí sobre as grandezas elétricas. Aí você que ficou meio confuso sobre tensão, sobre o que é corrente, você vai ali e dá uma olhada aqui, ó, no card sobre o vídeo sobre grandezas elétricas, ok? Então aí, ó, corrente, tá? Diferente da tensão, tá? Popularzinho aí, popularzinho, amperagem, não tem nada de amperagem aqui. Eu vou ligar a lâmpada, vocês vão ver que vai aparecer um número aqui agora. Então tá aí, ó. Lâmpada demandando, ó, menos de 1 ampere, tá? Aqui é 0,32. Ó, 0,32, tá? Tem uma corrente passando no circuito. Eu vou mudar meu alicate amperímetro. Aqui, ó, esse cabo aqui, ó,
é o cabo que está indo lá para o meu DPS, ó. Vocês vão ver que não tem nada passando lá para o DPS, ó. Então a corrente aqui, ó, no DPS, ó, é nula, tá? Vocês podem ver aqui que é nula, tá? Não tem corrente indo para o DPS, ó. Tá? Então vocês viram aí, né, como é que funciona aqui o DPS. Vou desligar aqui meu circuito, tá? Vocês viram então que não demanda corrente aqui, ó, no meu DPS se a tensão for inferior a 1200 volts, né? Vocês viram que a corrente não vem para cá, tá? Ele está livre de correntes. Porque se a corrente viesse para cá, ele ia vir a desarmar o disjuntor geral, como eu falei. Então aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido como instalar o DPS aí na casa de vocês, tá? E lembrar também então dos nossos apoiadores, que é a Exatron e a ABT Materiais Elétricos. E se você chegou aqui no vídeo de paraquedas, né, já deixa um like no vídeo aí, compartilha o vídeo aí, fala lá com aquele seu vizinho que queima toda hora o motor do portão dele. Ah, aqui em casa não queima motor de portão porque tem DPS. Isso é muito comum acontecer aí, os motores de portão lá da entrada da casa de vocês, queimar o motor do portão. Isso foi um raio que caiu e como o motor sempre está próximo ao chão, ele vem a queimar, às vezes até por uma corrente induzida, que a gente chama, tá? Por raio. Se tem DPS aqui, ó, isso não acontece. Instalou DPS, aprendeu? Vai lá e fala, compartilha o vídeo, ó. Aprendi no canal do Silveira, ok? Então, gostou do vídeo? Deixou o like, compartilhou, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Tamo junto!